Paz, povo, bom dia. Bora ler a Bíblia. O Senhor é bom. Hoje nós vamos ler segundo livro de Reis, capítulo 19 e capítulo 20. Vamos lá? Ezequias busca a ajuda do Senhor, né? Ele é desafiado, né, por Senaqueribe, e que manda um porta-voz e fala diante de todo o povo. Agora vamos ver o que Ezequias vai fazer. Ezequias busca a ajuda do Senhor. Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor. Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria. Ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laquis e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em que você confia, o engane com promessa de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estava em Telassar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Serfarvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o rei, o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações, lançaram os deuses de suas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira, pedra, moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Eu amo essa resposta. Isaías prediz o livramento de Judá. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi sua oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, e o Senhor proferiu essa palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou, contra quem levantou a voz, para quem olhou com arrogância, para o Santo de Israel, por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor, disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas regiões mais distantes, explorei suas florestas mais densas, cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo, planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros, como
são como capim que surgem no telhado, queimado antes mesmo de crescer. Mas eu o conheço bem, sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim e por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância eu mesmo ouvi. Porei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Primeira vez que eu ouvi essa palavra foi no hino diante do trono, assim, porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca e o farei voltar por onde veio. É uma resposta de Deus, né, contra o rei Senaqueribe. Eu lembro que eu era menina, ouvi essa música e falei, mas onde que tá na Bíblia isso, né? E como é linda essa história. Depois, se você tiver a oportunidade, ouça essa canção. Vamos continuar. Versículo 29 do segundo livro de Reis, capítulo 19. Então Isaías disse a Ezequiel, esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar disso, mas no terceiro semeiem e colham, cuide de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seus próprios solos, crescerão e darão frutos, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém, um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de suas portas, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei essa cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou um anjo, 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada, seus filhos. Fugiram para a terra de Ararat e outro filho, Esar-Adom, se tornou seu sucessor na Síria. Então, o que Deus fala? Até essa canção, ela fala assim, ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Então, às vezes, o diabo levanta, né, com palavras de afronta, dizendo, ó, você nunca vai se levantar, você nunca vai prosperar, você não vai crescer, Deus se esqueceu de você, né? Mas nessa hora faça como o rei Ezequias fez, né? Busca o Senhor, fala, Deus, ouve o que o inimigo está dizendo e me livra. E Deus é poderoso para te dar livramento, amém? Vamos ler agora no segundo livro de Reis, capítulo 20, que vai falar a doença e a recuperação de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, põe a sua casa em suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu essa mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, vou curá-lo e daqui 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa de meu servo Davi. Então Isaías disse, preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida, e Ezequias se recuperou. Ezequias tinha perguntado a Isaías, que sinal o Senhor dará como prova de que ele vai me curar e de que irei ao templo do Senhor daqui a 3 dias?
Isaías respondeu: este é o sinal do Senhor, que se cumprirá o que prometeu. Você prefere que a sombra do relógio de sol avance 10 graus ou recue 10 graus? É natural que a sombra avance, disse Ezequias. Isso seria fácil, faça-a voltar 10 graus. O profeta Isaías orou ao Senhor e ele fez a sombra recuar 10 graus no relógio de sol de Acás. Mensageiros da Babilônia. Pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônicos e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo, Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando um dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, incluindo a extensão de seu poder e como construiu uma represa e cavou um túnel para abastecer a cidade com água, estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ezequias morreu e se reuniu aos seus antepassados e seus filhos, e seu filho Manassés foi seu sucessor. Gente, uma história muito rica de livramento do Senhor. Depois Deus cura ele pede mais 15 anos, Deus vai dar 15 anos. Durante esses 15 anos vai nascer Manassés. Manassés vai ser um rei muito ruim. Mas o que me chama a atenção é Ezequias falar: olha, Deus decreta um juiz. Ezequias mostra as coisas do palácio, as riquezas para os babilônicos. Dá a isca para eles irem para a Babilônia e contar: olha, tem muita riqueza, tem ouro, tem prata. Então tem coisa, gente, que a gente não pode mostrar para todo mundo, não. A gente tem que guardar no nosso secreto. E quando Isaías disse que Babilônia ia levar todas as riquezas, inclusive os descendentes dele, Ezequias tinha uma palavra boa, pelo menos ele não ia estar vivo, não ia ser na época dele. Gente, que falta de compromisso com a posteridade, com a descendência. Pessoas que só pensam em si, só pensam agora em 2024. Ah, eu tô bem. Ah, meu filho que trabalhe, meu neto que trabalhe, meu neto... Que em nome de Jesus nós não deixemos. Deus é um Deus de família, de gerações, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus trabalha com famílias. Então que nós possamos cuidar da nossa família e não comemorar como Ezequias. Ah, eu não vou estar vivo, então... Não. Vamos orar pela nossa família hoje. Abba, Pai, nós oramos. Senhor, nos sentimos cheios de temor, Senhor, dessa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a guardar a nossa família, os tesouros que o Senhor nos deu e não ficar mostrando para o nosso inimigo, mas guardá-los em oração, debaixo da sua proteção. Senhor, e que nós possamos, Senhor, deixar um legado abençoado para os meus filhos, para os nossos netos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Guarda, protege a nossa família. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós vamos trabalhar. Mas fique conosco. É o que nós pedimos em nome de Jesus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Guarde, proteja a sua família em oração. Deus te abençoe. Até amanhã.